Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Hoje queremos falar sobre morte, mas diferente do que as pessoas às vezes pensam, então será um vídeo mórbido, será um vídeo para discutirmos sobre uma realidade. Qual deveria ser a única certeza que a gente tem nessa vida? Eu tenho certeza se eu vou ser feliz no amor, eu tenho certeza se a pessoa vai de fato me amar ou se ela está, na verdade, comigo por algum tipo de interesse. Eu tenho certeza se eu vou ser traído. Não tenho. Eu não tenho certeza se eu vou ser feliz profissionalmente. Eu não tenho certeza se a escolha da minha carreira foi a mais acertada possível. Eu não tenho certeza de quase nada nessa vida. A gente não pode afirmar categoricamente. Mas se tem uma coisa que não tem como a gente não ter certeza, é de que iremos morrer. E se discutirmos sobre isso, se falarmos sobre isso, se nos educarmos espiritualmente, talvez o momento da nossa morte seja mais tranquilo. Você sabe que há pessoas que viveram a experiência do quase morte, elas costumam relatar que foi como se um filme passasse diante delas. E é isso que nós chamamos de retrospectiva. É como se a pessoa tivesse tido, igual a retrospectiva de final de ano, que passa então os fatos mais marcantes, determinantes daquele ano. Então, retrospectiva do ano de 2022. Isso acontece nos últimos dias de dezembro de 2022. Então, as pessoas que passam pela experiência do quase morte, passa como um filme diante delas, com os fatores mais marcantes da sua encarnação. Então, elas puderam acompanhar essas situações e, consequentemente, elas vão poder se alegrar ou se entristecer. E justamente como consequência dessa retrospectiva, vem a culpa e o arrependimento. Porque muitos pacientes, muitas pessoas que passaram por essa experiência, tiveram essa retrospectiva, eles acabam chegando à conclusão de que eles não viveram como deveriam ter vivido. Não conseguiram aproveitar a sua oportunidade reencarnatória. Porque quando nós reencarnamos, é porque lá na espiritualidade, nós muitas vezes assumimos as provas pelas quais passaríamos, porque nós temos consciência, quando estamos lá, a gente tem consciência onde foram os nossos erros da encarnação passada, onde foram os nossos erros, quais são as nossas falhas, e por isso que por vezes a espiritualidade nos permite que a gente reencarne para que a gente possa tentar purificar os débitos que temos da encarnação passada. E aí, nessa retrospectiva, a gente acaba percebendo que a gente não acabou aproveitando essa oportunidade reencarnatória. Seja por orgulho, arrogância ou pessimismo, as pessoas acabam afirmando que deveriam ter perdoado mais, deveriam ter batalhado mais pelos seus sonhos. Sabe aquela coisa? Essa semana eu atendi um jovem, gente, que eu não vou falar a profissão, porque, senão vai que alguém faça alguma associação, tal, mas ele abriu mão de uma profissão que ele queria, que ele desejava, ou seja, abriu mão de uma carreira. Ele queria iniciar o curso de não vou falar qual é, mas ele abriu mão disso. Por quê? Porque os amigos falaram, mas isso aí é curso de gay, você é gay, cara, você é gay. E ele, provavelmente ele seja bissexual? Provavelmente sim. Mas a questão da sexualidade o apavora, o amedronta. São pensamentos que o atormentam 24 horas por dia, a ponto de apenas os amigos terem zoado, cogitado, isso aí é profissão de gay. Ele abriu mão e ele foi para o lado totalmente oposto. Então, esse rapaz provavelmente abriu mão
de ter trilhado uma carreira que o faria feliz por causa dos outros. Quantas são as pessoas que, e essa é em grande maioria, hein, que vão se lamentar porque deveriam ter perdoado mais, porque deveriam ter falado mais, deveriam ter expressado mais. E expressado não significa apenas falar que amava, que gostava, que tinha saudade, que amava a mãe, que amava o pai, mas às vezes ter expressado isso não só falando, mas através de gestos, porque tem pessoas que têm dificuldade de expressar isso falando, mas expressam maravilhosamente bem agindo, tendo atitudes de amor, de carinho, de cuidado. Outros vão sentir o arrependimento de não ter valorizado aquela pessoa, de não ter valorizado aquela pessoa que tanto me valorizava e eu gostava dela, mas por pura vaidade, luxúria, eu quis pular a cerca, eu quis curtir e, por arrogância e orgulho, sempre achava que a outra pessoa estaria me esperando, me perdoando. Muitas ponderações, muitas conclusões são feitas, né, nesse momento e na iminência de eu não ter mais o amanhã para resolver essas questões. Uma outra característica dessas pessoas que passam pela experiência do quase morte é a resignação. Então, nesse momento, né, o indivíduo ele se coloca, ele se despe de orgulho, de ressentimento e se coloca numa posição de pedir perdão. E a busca por essa reconciliação, ela é muito genuína, ela é muito verdadeira e ela vem de um desejo profundo de não deixar nada pendente, de não deixar nenhum desentendimento pendente. E aí, né, às vezes as pessoas perguntam se é doloroso o processo de separação da alma do corpo. E aí quem dá a resposta para nós, se é dolorosa a separação da alma do corpo, essa resposta a gente encontra na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, onde então a resposta dada, né, a Allan Kardec é não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, para pensar se não é verdade. O corpo, né, geralmente sofre muito mais durante toda a vida, durante toda a encarnação, do que no processo da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio, que vê chegar o fim, né, do seu exílio. Ou seja, eu estava exilado aqui e vou voltar para o meu lugar de origem. Aí tem a pergunta 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? A resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade, ou seja, abre a portinha e tipo, vai, voa. É gradativo. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, né? Pum, é quebrado. Esses laços se desatam, não se quebram. É por isso que a gente fala que o que a gente vai levar para a espiritualidade? Aquilo que a gente cultivou. A forma como a gente viveu, o jeito que a gente escolheu viver, a forma como a gente respeitou o próximo, a forma como a gente quis viver a espiritualidade. É isso que a gente leva para o outro lado, porque o laço não se quebra, não é quebrado. Então o que ficou aqui ficou. Agora eu vou para a espiritualidade, está tudo bem, está tudo perfeito. O laço apenas se desatou.
não quebrou. Agora, veja bem, eu, como já disse tantas vezes aqui, eu sou um bebezinho dentro da doutrina espírita, mas o material que eu li para poder fazer esse vídeo, né, o material todo que eu li diz o seguinte, que esta passagem gradual vai depender também do grau evolutivo de cada espírito, cada um de nós. Então depende do nosso grau de evolução espiritual. Então tem gente que vai acontecer esse desprendimento, né, da alma e do corpo e a pessoa vai ficar absurdamente confusa. E a pessoa não sabe e vai ficar totalmente presa neste mundo ainda material. Então, por isso que sim, há muitos e muitos relatos, né, de espíritos que estão ainda no mundo material, que não conseguiram ainda nem sequer entender que estão desencarnados. É por isso que entra também a nossa oração. Nós encarnados orarmos pelos desencarnados para que encontrem o caminho da luz, para que os espíritos amigos, para que os espíritos benfeitores possam, não é, auxiliar este espírito a ir para o caminho da luz. Orarmos para que esse espírito que desencarnou, para que ele consiga estar na vibração onde esses espíritos do bem, esses espíritos amigos também estejam, para que possam auxiliá-lo. Então, outras perguntas que as pessoas fazem, quanto tempo então o espírito fica aqui na Terra? Essa pergunta, ela é absolutamente relativa, porque vai depender do grau de evolução desse espírito, como nós acabamos de dizer. É igual quando as pessoas perguntam para mim, lá no meu canal principal, André, quanto tempo eu vou levar para superar esse término? Não existe. Não, em 15 dias você vai estar recuperado, não em um mês, não, fica tranquilo, em 3 meses. Isso vai depender de como foi a relação, como foi o término, quais são as suas características hoje, o seu estado emocional hoje, quando o término aconteceu. Qual era a projeção que você fazia em cima desse relacionamento? Quais são as suas atitudes hoje, né, perante o término? Eu continuo stalkeando a pessoa, olhando. Então, assim, a sua superação desse término vai depender do seu processo, que é só seu. Então, quanto tempo o espírito vai continuar na Terra, né? Quando será que ele vai ser levado para as casas de recuperação espiritual? Isso aí não tem como ser previsto, porque vai depender da evolução da pessoa. Por isso que nós devemos, da evolução do espírito, né? Por isso que nós, espíritos encarnados, devemos buscar a elevação espiritual, devemos buscar o amadurecimento, a evolução, não elevação, evolução espiritual. Por isso que nós, espíritos encarnados, que buscamos esse tipo de entendimento, devemos dobrar os nossos joelhos e devemos orar. Devemos orar para que estejamos preparados, devemos orar para que a gente consiga viver a nossa missão nesse plano. Outras perguntas que as pessoas às vezes fazem, outra pergunta, né, que as pessoas costumam fazer é verdade que o espírito está ali no velório, então eu vou acompanhar o meu próprio velório, vou acompanhar meu enterro? A mesma resposta, isso vai depender do grau evolutivo do espírito. Mas sim, há relatos na literatura espírita que sim, né, o desencarnado estava ali acompanhando o próprio velório. E há muitos casos que a pessoa está totalmente perturbada, porque ela não entendeu que ela desencarnou. Eu mesmo tenho um conhecido meu, não é? Aliás, uma pessoa que eu tenho muito apreço e muito carinho, ele me disse, e ele é uma pessoa que se tem uma coisa que ele não faz é mentir, muito menos quando se diz respeito à espiritualidade. E ele disse um dia para mim, André, teve um velório que eu cheguei, ele falou assim, eu cheguei, parei na porta e aí tinha um colega meu do lado e o colega dele também é espírita
E aí ele ficou assim, aí o colega dele olhou para ele, viu que a cara dele estava meio estranha e falou assim, você tá vendo lá do lado do caixão o que eu tô vendo? E aí esse conhecido meu falou, eu tô. Os dois estavam vendo o desencarnado em pé ao lado do caixão. Então, você tá vendo, né? Na literatura espírita tem isso, e no caso eu tenho uma pessoa que eu conheço de muita confiança que me relatou esse caso. E para finalizar este vídeo, como ajudar um ente querido que está morrendo? Como que eu devo proceder? Tenha a nobre atitude de ouvir. A melhor maneira de você ajudar um ente querido que está morrendo é você estar preparado para ouvir. Ouça o que ele tem a dizer. Escute com carinho, escute com afeto. Façamos a imitação de Cristo. Olhe com os olhos misericordiosos, não com olhos de pena, não com olhos de dó. Olhos misericordiosos, olhos de compaixão. Aqueles mesmos olhos que Jesus lançou àquela multidão, que ele, estando cansado de um dia onde ele pregou o dia todo, ele desceu e a multidão se amontoou, desceu do barco e a multidão se amontoou. E ele, cansado, só queria ir para casa, mas ele olhou, e o Evangelho é claro, o Evangelho diz, Jesus sentiu compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor, e Jesus pregou a eles. Então, que a gente imite Cristo, o Espírito mais perfeito que passou por esta terra, que tenhamos os olhos compassivos a essa pessoa, a este ente querido, que saibamos ouvi-lo e que saibamos transmitir palavras de carinho, de conforto, palavras de esperança, palavras de afeto. E às vezes, dependendo da situação, dependendo do caso, a gente às vezes tem que pegar na mão dessa pessoa e dizer, você cumpriu a sua missão, meu irmão querido. Meu irmãozinho querido, você cumpriu a sua missão. Fique em paz. Esteja em paz. Você sabe que às vezes são estas palavras que auxiliam no processo, né, da pessoa se libertar desse mundo material. Porque a gente tem esse senso de preservação da vida. É um senso fisiológico, instintivo dentro de nós. Então a gente se apega à vida, a gente não quer deixar ela. Então, às vezes, esta palavra que a gente dirige à pessoa, meu irmãozinho querido, você cumpriu sua missão, fica em paz. Cuidado, né? A gente não precisa falar, vá em paz, porque senão parece que você está falando para a pessoa, vai, morre, né? A pessoa pode se desesperar. Meu irmãozinho querido, você cumpriu a sua missão, fique em paz, fique bem. Ou seja, transmitirmos serenidade, por mais que por dentro talvez estejamos, tendo um terremoto emocional dentro de nós. Transmita serenidade, é tudo que a pessoa precisa nessa hora, porque se a pessoa ver o seu desespero, se ela contemplar o seu desespero, se você chora, ela se prende ainda mais, porque ela não quer te deixar, ela não quer te ver sofrer. E nesse momento, a gente tem que estar pensando na pessoa. Às vezes nós somos egoístas, nós pensamos em nós. Eu não quero que a pessoa se vá, eu não quero que ela me deixe, eu não quero que ela... Dependendo da situação, como eu estou dizendo, dependendo do caso, a pessoa está no leito de morte mesmo. É melhor que ela descanse. Ou seja, é termos esse olhar compassivo. E Jesus teve compaixão, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Um beijo, um ótimo dia para você. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre mim, sobre você, sobre todos nós.